E se eu te provar que tudo que você está buscando nunca vai te fazer se sentir satisfeito? Se eu te provar que tudo que você anda buscando nunca vai fazer sentido de fato? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Esse é o meu canal, me chamo Lucas, e nesse vídeo a gente vai falar sobre um tema que eu achei super importante trazer aqui e compartilhar com vocês. É sobre parar de correr atrás do vento. Então, você que está me ouvindo, pare de correr atrás do vento. Esse é o nosso assunto de hoje. E no final desse vídeo você vai ter a resposta. Será que você tá? Vamos saber agora. Pessoal, basicamente, a gente vai falar hoje sobre esse tema que tem a ver com a felicidade moderna do homem. O homem hoje ele fundamenta a sua felicidade em algumas coisas. E eu vou citar elas aqui para vocês como exemplo, para vocês entenderem. O homem hoje ele enxerga com bons olhos acumular dinheiro, conquistar dinheiro. Primeiro item da nossa lista. Conquista de dinheiro. Segundo item da nossa lista, mulheres. Terceiro item dessa lista, carros, supercarros e mega mansões. Basicamente, esses citados norteiam a busca da felicidade do homem. Mas será que isso realmente faz sentido? Não faz sentido, pessoal. Basicamente, essas coisas são bens materiais, como a gente sabe. E não são palpáveis. São, por mais que você conquiste, é algo momentâneo. É algo que não é duradouro, sabe? Não é algo que é transcendental. O dinheiro vai. Você não vai levar o dinheiro para o seu futuro depois dessa vida. Você não vai. Os carros vão enferrujar. E as mulheres vão envelhecer. Então, qual o sentido disso, né? Qual o sentido disso tudo, dessa busca desenfreada hoje, que é estimulada na gente? Não faz sentido. Eu separei aqui pra gente uma frase de um filósofo alemão que eu achei super bacana, que é o Immanuel Kant. Ele disse bem assim: você não vê o mundo como ele é, você vê o mundo como a sua mente percebe, como a sua mente interpreta. Ou seja, por mais que a gente veja algo como um carro, conquistar carro, uma casa e etc., a nossa mente interpreta que isso vale a pena, entende? Mas será que isso realmente vale? É isso que ele está dizendo para a gente. E a nossa mente ela pode nos enganar, alterar o verdadeiro sentido das coisas. A sociedade ela carrega uma ideia de que hoje a riqueza é sinônimo de felicidade. Ela também carrega que o status na sociedade, o cargo que você ocupa, a profissão que você desempenha, ela vai te fazer ser uma pessoa melhor, de mais valor ou de menos valor. A sociedade está querendo colocar na nossa mente, né, esses paradigmas, que aos poucos eles vão se entranhando e fortalecendo um pensamento sólido na nossa mente. E essa frase, pare de correr atrás do vento, isso me lembra muito o livro de Eclesiastes, que foi escrito pelo rei Salomão de Israel, e foi o rei mais sábio que já existiu. E o mais rico também. Ele teve a maior riqueza de qualquer rei antes que veio antes dele, né? E ele fala, ele afirma, eu até separei aqui para a gente poder ler, ele fala exatamente disso. Ele fala que, bem assim, ó, os prazeres não têm sentido. Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura, a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos. Construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes.
Comprei escravos e escravas. Tive, além disso, mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Para vocês terem uma noção da riqueza que ele tinha. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantores e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. E ele continua dizendo: não me neguei a nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforcei para realizar, percebi que tudo foi inútil. E ele diz: foi como correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Ele está querendo dizer que ele teve de tudo que um homem sonha em ter. Ele teve de absolutamente tudo. Mas nada fez sentido, pessoal. Nada. Nem as 1000 mulheres que ele teve, 1000 princesas, nem a maior riqueza que ele teve, todos os feitos que a gente almeja, ele conseguiu conquistar. Ele relatou aqui agora. E ele diz que nada disso fez sentido. E hoje em dia, o carro, uma Ferrari, vai fazer sentido? Esse deve ser o meu propósito? Será que é? Será que faz sentido? Você vai me responder. Aí mesmo, me responde. Faz sentido? Você acha realmente que faz? Diz aqui no comentário, abaixo, o que realmente faz sentido. E ele continua dizendo, pessoal, que a sabedoria é melhor do que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. O homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Porém, percebi que tanto o homem sábio quanto o homem tolo, eles têm o mesmo destino. Opa, a gente já percebe aqui que não importa se a gente é sábio ou se é tolo, a gente vai para o mesmo lugar. Caramba, lembra que eu falei de status, de valor? E aí, eu tenho, se eu for um advogado de sucesso, eu tenho mais valor do que um catador de latinha? Será? Parece que não. Mas vamos continuar aqui. Um outro trecho que eu separei que eu achei muito bacana. Porque se nada faz sentido, a gente pode se questionar. Então, para que eu vou conquistar tudo isso? Não faz sentido, não faz sentido. Mas, na verdade, apesar de não fazer sentido, tem sentido. Isso é um paradoxo e realmente não faz sentido. Mas no final faz. E ele diz assim: portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Ele continua dizendo: esteja sempre vestido com roupas de festa, ou seja, ande sempre bonito. Unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Ou seja, a gente precisa sim aproveitar a vida, o que há de melhor aqui. Seja o melhor carro, a melhor casa. Só que a gente tem que ter o conhecimento de que essas coisas são bens materiais, são palpáveis, são perecíveis. O carro vai enferrujar, a prata, o ouro você não vai levar. Então, tudo tem um sentido. Só que você tem que saber o verdadeiro propósito disso. Consegue perceber a diferença que eu tinha falado de como você interpreta, nossa mente interpreta as coisas? Você vai dar significado a isso. E isso é o mais importante, entende? E ele finaliza dizendo aqui, bem assim, tudo tem sentido, sem sentido.
Diz o mestre, ele disse, tudo tem sentido sem sentido. Nada faz sentido, nada faz sentido. Aí ele encerra dizendo, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão, tema a Deus. E obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Essencial. Ou seja, se eu tiver só isso, eu já tenho tudo que é necessário. Pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. E aí, pessoal? Pô, eu achei muito bacana essa escrita desse livro de Eclesiastes. E eu achei que faz muito sentido pra gente. Mas eu trouxe também mais uma citação aqui de um outro filósofo, que foi Arthur Schopenhauer. Ele dizia que o ser humano ficava preso a desejos infinitos. Conquistar algo, o prazer passa rápido. E depois ele quer conquistar algo novo, em busca sempre de algo novo, e nunca se sacia. Entende isso? É o tédio de ter e a angústia de quem ainda não possui. É isso que ele está querendo dizer pra gente. Eu sinto te dizer que se você vive correndo atrás dessas coisas, você nunca vai chegar, porque é algo que você não pode tocar. É como correr atrás do vento. Ele vai para norte, ele muda a direção para o sul, ele vem do sudeste. Você não consegue tocar nele, você nunca vai alcançar. É isso. É esse o sentido. É você encontrar realmente o propósito do que faz sentido e do que não faz. Percebe isso que o Salomão, naquele livro, ele fala sobre, na carta de Eclesiastes, está na Bíblia, ele fala no último versículo e capítulo, ele fala que a gente tem que temer a Deus. E ele fala que tudo tem sentido. Então, a gente tem que ter um propósito. A gente precisa de um propósito debaixo do sol. E o sentido verdadeiro está em quem você se torna diante de Deus. Esse é o sentido verdadeiro que Salomão está querendo dizer para a gente. E no fim, não é sobre o que você ganhou ou deixou de ganhar, ou quem te aplaudiu ou deixou de aplaudir. No fim, e no meio de tudo isso, é se você viveu de verdade ou se você só correu atrás do vento. Então, diz aqui para mim, aqui abaixo, eu já sei que vocês vão viver de verdade, mas comenta aqui abaixo, eu vou viver de verdade. Se você entendeu essa mensagem e fez sentido para você, de realmente encontrar um propósito que vai determinar um verdadeiro sentido na tua vida. Então, se você gostou desse vídeo e fez sentido, pessoal, curte aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificações que fica bem aqui embaixo. Esse sininho vai mandar uma notificação para vocês assim que a gente postar mais vídeos novos. E compartilha com os amigos, com a família, porque a gente precisa levar essa mensagem do que realmente faz sentido para as pessoas. E eu vou ficando por aqui, e esse é só o começo. Um abraço.